Ok. Iniciar a apresentação. Acredito que vocês. Que abusada. Acredito que vocês se opõem. Olha essa Andressa. Eu acredito que sim, Cauane. Eu ainda não confirmei, porque, nossa, essa semana está sendo um caos, e aí eu tô meio que. A aula de ontem eu sei que não está, nem no site, nem no YouTube, mas hoje ou amanhã cedo eu já coloco tudo, tá? É... Olha só, vocês são venenosos. Mas enfim, vamos começar as aulas. A aula. Então, hoje, a primeira parte de zoologia, vocês já devem ter visto isso no ensino fundamental e médio, que o estudo dos animais, ele vai. A primeira coisa que vai organizar, né, dividir os animais é invertebrados e vertebrados, né? Invertebrados são animais mais basais aí, que não têm um endoesqueleto ou ósseo ou cartilaginoso, né? E os vertebrados são animais que possuem um endoesqueleto. O que é um endoesqueleto? É uma sustentação interna, endo de dentro, o esqueleto de propriamente esqueleto para sustentação, tá? Então, os invertebrados, eles não vão possuir esse endoesqueleto interno. Então, a primeira parte da zoologia que a gente vai ver é a respeito dos invertebrados, que entra os insetos, as lesmas, os polvos, as esponjas, tudo o que vocês imaginarem. Isso aqui é um vagalume, Caio, tá? Ele é um tipo de artrópode, tá? Ele é um inseto bem complexo. Ele não, né? Todos os artrópodes. Inclusive, vagalumes, eles estão bem. É comum que vocês não estejam vendo, porque ao passar dos anos, os agrotóxicos estão sendo mais prejudiciais para a comunidade de insetos, tá? Então, é comum que vocês notem a decadência aí das populações de insetos, tá? Isso é um dos grandes impactos que causa. Hoje eu acho que a gente não vai conseguir trabalhar aranha, porque vai ficar 3 filos de invertebrados para trás, tá? Que é justamente os artrópodes, que é bem grande, os nemátodas e os equinodermos. E eu acho que os anelídeos, tá? Mas vamos vendo o decorrer da aula. Então, beleza. Eu acabei entregando para vocês, né? Eu ia perguntar o que vocês entendem por zoologia, mas eu acho que eu já entreguei isso de mão beijada, tanto na publicação e tanto aqui no começo da aula, né? Então, como eu já disse, zoologia é a área da biologia que dedica os seus estudos para os animais, né? Estudando as interações desses animais, a anatomia, a evolução desses animais, a distribuição e as mais variadas informações relacionadas aos animais, né? E aí a gente pode unir o estudo da zoologia com outras áreas da biologia, como, por exemplo, parasitologia, a ecologia, a anatomia. Então, a gente consegue intercalar várias áreas da biologia para fazer o estudo de um animal, por exemplo, né? E agora eu pergunto para vocês, o que é animal, galera? Vocês conseguem me dizer o que é animal? Na aula passada eu perguntei o que era planta. E o que é animal? Bora aí, hein? Será todos os animais possuem, Caio? Mas uma coisa daí a gente pode absorver, né? Uma parte da sua frase, a essência dela a gente pode absorver, né? Que seria o sistema nervoso. Animais são seres pluricelulares, está correto, mas não são os únicos. O que mais animais têm? O que animal tem que nenhum outro ser vivo tem? Hum. Todos os animais têm coração? Não tem, não? Não, a gente vai ver que tem animais que não têm corações. Ó, massa. Aham.
eu não sei. Né? Tem vários animais que não têm coração. A gente já vai ver o porquê. O Enzo falou sistema respiratório, mas os animais são os únicos organismos que respiram? Ó, a Caroline, eu tô vendo ela falar. O que que você quer falar, Carol? Talvez, Enzo, a questão do sistema respiratório, do sistema como um todo, né? Isso é, a formação de sistema é característico dos animais, mas a questão do respiratório em si não é exclusivo dos animais, tá? Mas a gente pode caracterizar a formação de tecidos, órgãos e sistemas, né, verdadeiros, com uma notinha de rodapé que a gente já vai ver o porquê. Hum, Olha lá, ó, isso. A Bruna respondeu sobre o sistema nervoso, que é algo primordial para os animais. Os animais, né, todos os animais, é característico do grupo do reino animalia, né, que vocês conhecem, que eles sejam, eles possuam um sistema nervoso, né? Por que um sistema nervoso? Porque o Caio mandou aqui, ó, e tem algumas informações bem interessantes, ó. O sistema nervoso, ele confere a capacidade de responder, né, das células entenderem e responderem ao ambiente. É claro que existem animais que conseguem fazer isso, mas o sistema nervoso, ele confere uma capacidade maior, né? Ele confere desenvolvimento aí de sentidos, né, visão, olfato, tato, paladar, em organismos bem mais complexos. São animais heterotróficos, são animais eucariontes, né, possuem a carioteca, então tudo isso a gente pode absorver. Então, o animal, basicamente, ele vai ser um conjunto de características, assim como em qualquer outro ser vivo, né? Ele é heterotrófico, né, ele não produz seu próprio alimento, ele não tem cloroplasto, nenhum animal, eles são pluricelulares, né, são formados por mais de uma célula, eita cacete, e eles têm a capacidade de formar órgãos e tecidos verdadeiros, que consequentemente vai formar sistemas, né? Em organismos mais complexos. Atentem-se para aqui que nem todos os animais possuem órgãos e tecidos verdadeiros, tá? Mas eles continuam sendo animais, ok? E a presença de um sistema nervoso, galera. Isso é primordial aqui para caracterizar um animal. É o principal para a gente poder dizer que é um animal. Tem sistema nervoso, é um animal. Não tem, não é. É assim? Eu posso falar que tem sistema nervoso é animal, não tem, não é animal? Alguém discorda disso? Já respondo, Caio. Alguém discorda do que eu falei? Se tem sistema nervoso, é animal. Se não tem, não é. Verdadeiro ou falso? Olha só. Ninguém discorda? Vocês são muito fáceis de manipular, hein, galera? Isso é uma afirmação que ela é, olha só essa Andressa, que ela não é, ela é muito, ela é verdadeira, grande parte dos animais tem, só que apenas um grupo de animais ele não tem sistema nervoso e ele não tem a formação de órgãos e tecidos verdadeiros. Quem é que vai me falar que grupo que é esse? Não são os quinidários, Enzo. São os poríferos, exatamente. Poríferos não têm sistema nervoso, tá? E eles não têm formação de órgãos e tecidos, mas eles são animais. Eles são animais muito basais, mas ainda são animais. Se alguém, né, for estudar, acho que a Kathleen quer fazer biologia e talvez alguns outros forem estudar biologia, vocês vão ver que os poríferos, eles não são metazoários, né, que é o grupo dos animais verdadeiros. Eles são parametazoários, que eles são ao lado
dos animais verdadeiros, justamente porque eles não apresentam os tecidos verdadeiros e o sistema nervoso, né? Exatamente. O único que foge à regra, Diego. É claro que vai existir organismo mais complexo e organismo menos complexo, né? Então, vai existir, por exemplo, os quinidários, que eles não vão ter um sistema nervoso constituído por um cérebro, cerebelo, né? Uma medula ali, vários nervos, sei lá, 24 pares de nervos, sistema nervoso periférico, sistema nervoso central. Não vai. O sistema nervoso ele vai evoluindo conforme o grupo que a gente vai falar, tá? O que é heterotrófico, Mel? Fala para mim que eu não entendi. Se os poríferos são? Então, todos os sistemas, tanto nervoso quanto digestório, eles vão evoluindo ao passo que os grupos evoluem, tá? Então, a gente vai ver que, do mais basal para o mais complexo, o sistema, tanto nervoso quanto qualquer outro, ele tem uma diferença muito grande. A gente vai ver tudo isso, tá? O Caio perguntou, opa, não, eu que viajei. Eu voltei para cima e eu já tinha respondido o que a Mel tinha falado, tá? Errei aqui, viajei, tá? Mas, enfim, o tema da aula, Felipe, é zoologia, tá? São animais. Cadê? Deixa eu ver. O Caio perguntou se era por isso que os seres humanos e animais. Não somente por isso, mas os seres humanos possuem muitas características que os colocam dentro dos animais, que os colocam dentro dos mamíferos, que os colocam dentro dos primatas, tá? Então a gente possui muitas características. Não dá para dizer que o ser humano é um novo reino, porque não é. A gente tem características que se encaixam dentro do grupo. Se a gente tivesse outras características, a gente seria encaixado em outro grupo. Mas a gente tem características que se encaixam dentro dos animais, ok? Então, os animais, eles possuem uma grande diversidade, né? Diversidade morfológica, diversidade, níveis de complexidade diferente. A gente tem os invertebrados, aqui, ó, invertebradinho. Aqui, ó, uma outra invertebrado, que é uma borboletazinha. Um gafanhoto, que é um artrópode. Deixa eu ver aqui, uma serpente, um lagarto. Deixa eu ver, não tem mais, né? A maior parte daqui são vertebrados. Mas os animais, eles representam um grande número de seres vivos, né? E ocupam os mais diversos hábitos do planeta. Animais adaptados para viver na água, para viver na terra, para viver no subsolo, para voar, para viver em lugares muito quentes, muito frios, muito profundos, né? Os mais variados tipos. Aqui, ó, é um cladograma que eu acho fantástico, né? Que abrange todos os filos de animais, que são 35 filos de animais. Leonardo, a gente vai estudar tudo isso? Claro que não, né, gente? Vocês só vão estudar cerca de menos de 10 filos que vocês precisam para o vestibular. Mas quem for estudar biologia vai estudar os 35 aqui, ó, tá? Então existem bichos que vocês nunca vão ver na vida, tá? É, esses filos aqui, eles são organizados de acordo com as características específicas que esses organismos apresentam. Aqui, ó, é só para vocês verem, né, de uma forma melhor, isso aqui é uma imagem que eu tirei do livro, tá? Por isso que ela tá ruinzinha. E aqui é em si o cladograma que a gente já trabalhou na aula passada, né? Que é um gráfico que vai mostrar a similaridade desses organismos. Aqui é o organismo menos complexo, né? No caso aqui, galera, ó, eu vou passar para o slide. Ele está em cinza. Por que ele está em cinza? Porque aqui, ó, é o ancestral protozoário que possibilitou a origem de todos esses outros animais, tá? Então, o organismo que originou um porífero foi um clonoflagelado, que é um protozoário, tá? Então, todos esses outros organismos aqui, eles têm um ancestral comum, que é um clonoflagelado primitivo, tá? Então, ele está aqui, ó, mas ele não é um animal, ele é um protozoário. Só que ele é colocado aqui, ó, porque ele originou todos os metazoários. Aí, os metazoários incluem de poríferas até chegar nos cordados, que entram aí os anfíbios, répteis, as aves, os mamíferos, os peixes, né?
E a gente tem toda essa divergência do mais antigo, né, do mais basal, para o mais complexo, que são os cordados aqui, que vai se estender lá até chegar nos mamíferos, ok? Que é o que a gente estava vendo na aula passada. Como é o nome do que, Isabela? Do ancestral, dos coanoflagelados? Não, Enzo, cordado não é a mesma coisa que vertebrado, tá? A gente vai ver na próxima aula o porquê que um não é o outro, ok? Mas, enfim, esse é o nosso quadrograma maravilhoso da zoologia, tá? Aqui nessa pontinha, olha, tem tudo isso, galera. A gente não representa nenhuma ponta dessa, porque dentro dessa ponta aqui, ó, existem todos os peixes, todos os anfíbios, todos os répteis, todas as aves, todos os mamíferos, e numa pequena, mísera pontinha tá o ser humano, tá? E então a gente não é o ápice da evolução. Tirem isso da cabeça. De forma nenhuma a gente não, é o ápice da evolução, tá? Se a gente fosse viver de forma natural, depender, né, tivesse predadores naturais, tivesse que se alimentar de forma natural, a gente possivelmente já teria sido extinto, tá? Porque a gente não tem grandes características que seriam selecionadas pelo meio ambiente numa seleção natural, tá? Então, beleza. Por que que parece um labirinto, Caio? Porque aqui ele está mostrando que o organismo é mais perto do que, tá? Olha aqui, embora a gente tenha, né, um parentesco aí com as esponjas, né, porque a gente tem algumas características que partilham com as esponjas, a gente está muito mais distante das esponjas do que aqui dos equinodermos, por exemplo, que são as estrelas do mar, tá? Então a gente tem parentesco muito maior com ela, características muito mais parecidas com as esponjas, com as estrelas do mar, do que com as esponjas. Sim, Amanda, a gente tem parentesco com as esponjas. A questão do parentesco, galera, na biologia, é características que são semelhantes. As plantas, elas possuem parentesco. Por quê? Porque elas possuem características que são compartilhadas entre si. Isso é questão de parentesco. Não é que a minha tataravó era uma esponja, tá? Mas é que há milhares de anos, né, as esponjas dominavam a Terra e uma esponja, né, um organismo gerou uma característica que possibilitou a origem de um quinidário. Um quinidário possibilitou a origem de um outro organismo. E assim sucessivamente, tá? Ok? Não confundam parentesco aí. A questão do que a gente entende como parentesco social é diferente de parentesco biológico, ok? Aí aqui, a classificação dos seres vivos, né? Vocês já viram isso, né? Que a gente tem aí os reinos dos seres vivos, né? O reino plant, o reino fungo, o reino animalia, o reino protista e o reino monera, que seria das bactérias, né? E os vírus, cadê esses diacho, né? Porque os vírus, eles não são seres celulares, né? Teoricamente, nem seres vivos eles são. Por isso que eles não são agrupados em nenhum desses reinos, tá? Mas a gente já viu isso aqui, né? Olha que lindo. A gente passou embora, tenha as algas estejam dentro do reino plant, elas não estão aqui, tá? Elas não são plantas, a gente viu isso na aula passada. E hoje a gente vai estudar aqui, ó. Essa linha, galera, ela vai mostrando do menos basal, do mais antigo, para o mais, né, recente aqui, ó. Ok? Então, ó, primeiro os poríferos, depois os quinidários, depois os plateumintes, moluscos, os nemátodas, os anelídeos, os equinodermos, né, bem pertinho dos artrópodes, e depois os cordados, né? Então, os cordados, eles estão bem menos tempo na Terra do que as esponjas do mar, por exemplo, né? E aí aqui tem uma outra, né, que é bem parecida com essa, mas uma outra árvorezinha que demonstra a divisão de eubactéria, que seriam as bactérias, né, mais antigas, e as arqueobactérias, que são as árqueas, né, que elas estão mais próximas de um organismo procarioto, do organismo eucarioto, ok? A gente vai ver isso.
Aqui, ó, mais uma árvore genética que ela vai dividir em domínios, tá? Domínio bactéria, que são todos não, grande parte dos procariotos, que são as bactérias, tá? Mais os seres mais antigos, né? As árqueas, que são bactérias que apresentam algumas características parecidas com eucariontes, tá? Então elas não são nem procariotos e nem elas, vou corrigir, elas são procariotos, mas são procariotos que apresentam algumas características de eucariotos, por isso que elas estão no meio, tá? Que são as halófitas, que são bactérias que vivem em, crateras de vulcão, né, em águas muito salinas. Tem as bactérias as que realizam quimiossíntese, né? Os eucariontes, né? Que daí entra todos os organismos que mais recentes, né? Que são as plantas, os fungos e os animais. E essa questão de domínio, né? Então tem 3 domínios, além daqueles reinos. Domínio bactéria, domínio árquea e domínio eucária. Onde que a gente está aqui, galera? No domínio eucária, ok? É... As baratas, Caio, elas estão dentro do animalia, tá? Aqui, ó, elas estão aqui, ó, nos artrópodes, tá? Aqui estão as baratas, deixa eu ver. Nem são tão antigas assim, então. Não, na verdade, assim, depende do que você considera antigo. Antigo elas são, né? Elas estão aqui há muitos milhões de anos. Só que se comparado com as esponjas, elas estão há menos tempo, tá? Comparado com as bactérias, elas estão há menos tempo. E assim, vocês têm que entender que quando fala que o organismo está há menos tempo ou há mais tempo, não quer dizer que esta espécie em específico está há tantos anos aí, né? Há 35 milhões de anos. Não é isso que a gente está falando. Estamos falando que o grupo, né, como um todo, ele ocupa a Terra há X milhões de anos, né? Então, o grupo surgiu há X milhões de anos, mas não que a espécie em si, ela surja a surja desde desse momento que a gente está falando, tá? Depois, como dar um exemplo de como caem questões desse tipo? Tá. As questões relacionadas à classificação dos seres vivos, elas vão possivelmente dar características e pedir para vocês dizer que ser vivo é aquilo. Ou as alterações que houveram na classificação dos seres vivos, que é o que a gente vai ver agora. Que nem sempre se estudou os seres vivos dessa forma. É, ah, ok. E nem sempre se estudou os organismos dessa forma aqui, né, galera? Houve uma evolução no estudo da ciência, ou até chegar nisso aqui que é hoje, que é dividido em não é domínios. Deixa eu passar aqui e pegar minha cola. É, não é 10 reinos. Ai, meu Deus, peraí, deixa eu lembrar. Não é domínio, não é reino, não é. Peraí. Deixa eu olhar aqui. Eu esqueci a palavra, eu coloquei reino, eu esqueci de mudar. Pera ainda. Que diacho? Ai, não lembro. Não, não são filos, tá? É uma outra palavrinha. Vocês não vão conhecer porque ela surgiu há pouco tempo na classificação dos seres vivos. É... Ai, não. Tá. Deixa eu abrir o artigo aqui da Baldalf para só olhar aqui. Essa palavra é muito interessante, porque assim, vocês é, precisam mais ou menos. Ai, meu Deus do céu. Ter essa noção, porque se as coisas elas vão alterando, né? E aí a gente pode cair a questão para vocês diferenciar como que ocorreu
o que, que era considerado antes e o que, que é considerado agora. Então, isso pode cair, tá? Deixa eu só olhar aqui que eu achei o artigo. Não. O que acham? Ah, mas enfim, eu esqueci, gente, desculpa. Isso aqui, eles são outra classificação que uma pesquisadora bem recente, em 2016, ela propôs, tá? Isso aqui, a maior parte disso aqui são algas, tá? E protozoários, mas a gente tem aqui, ó, cadê? Deixa eu olhar os animais. Tá nos opistocontes. Aqui, ó. Os opistocontes, né, é um agrupamento que ele envolve os fungos, os animais, os coanoflagelados, que são protozoários, né, e essa pesquisadora em si, ela propôs novas características que agrupassem esses organismos, né? Imaginem que lá, no começo é, no começo, Aristóteles agrupava tudo que se mexia em animal e tudo que não se mexia em plantas. Ele não sabia que existiam animais unicelulares, por exemplo. Posteriormente veio um outro pesquisador que acabou desenvolveu a microscopia e conseguiu ver que existia organismos unicelulares. Então, ele organizou em protozoários, organizou em bactérias, né? Isso foi evoluindo até chegar no que a gente conhece hoje, né? Eu não acredito que caia algo muito específico sobre essa nova concepção de organização dos seres vivos, mas é interessante vocês entenderem que as coisas elas vão evoluindo. A ciência como um todo ela evolui, então a gente não existe, não estuda a mesma coisa que Aristóteles estudou, o mesmo método que Aristóteles estudou de identificação de seres vivos, tá? Por exemplo, o Opisthocontes, tudo que está em Opisthocontes é que em algum estágio do desenvolvimento embrionário, a célula embrionária é flagelada, né? A célula reprodutiva. Então, todos os organismos que estão aqui dentro, uma célula reprodutiva, ela é flagelada, né? Ele possui um flagelo em algum momento da vida. Os outros organismos não possuem flagelo ao longo da vida. E assim vai indo para os mais diversos caceta, não sei, não lembro o nome da palavra, é uma palavra muito fácil. Mas enfim, não vou lembrar. Ai, que raiva, nunca vou me perdoar por isso. Tá, enfim. Vida que segue. Depende, Diego, árvore da vida. Tem várias, até a árvore que é onde agrupa todos os seres vivos, tá? Por isso que chama árvore da vida. Mas não sei se vai cair algo especificamente sobre a árvore da vida. Aqui é a evolução dos sistemas de classificação, tá? Eu montei essa tabelinha para mostrar como que evoluiu, né? Aqui tem alguns dos pesquisadores que foram importantes, desde Linneu lá há mais de 300 anos, até chegar em 2008, aqui que foi quando foi proposto, e em 2016 teve uma revisão dessa proposta de classificação de seres vivos, tá? Então, ó, Linneu é o pai da taxonomia, tá? Ele organizou, já vinha isso lá de Aristóteles, que era em animal e em vegetal. Ele organizou em dois reinos, né? Tudo que se movia em animal, tudo que não se movia em vegetal. Depois, em Haeckel, lá, mais ou menos quase 100 anos para frente, 50, 60 anos, foi desenvolvido a microscopia, né? Então, foi possível olhar os organismos microscópicos. Então, ele achou os protozoários. Então, além dos animais e das plantas, ele organizou os organismos em protozoários. Depois, né, e depois sobre um pouco mais evoluído, né, com o avanço mais da microscopia, houve um estudo aí de Copeland, que ele organizou os organismos, além de protozoários animais e plantas, em Monera, que seria as bactérias que ele tinha descoberto. Aí depois, o Whittaker, que é o que vocês conhecem, que é dos 5 reinos, Monera, Protista, Animalia, Fungi, Plante. Aí tem essas outras aqui que foram organizando em novas classificações para descobrir a questão
da classificação conforme vai o avanço da ciência, né? Então, não era justo que com a ciência avançada a um nível tão grande, a gente continuasse classificando os animais, os organismos apenas em animais e plantas, sabendo que não existe apenas animais e plantas, tá? E aí a gente chega em 3 domínios, que é domínio bactéria, domínio arquea e domínio eucária, e nessas outras 10 classificações que eu esqueci o nome dessa classificação, tá? Mas uma hora eu vou lembrar, ok? O que, Aline, seria do Edward Osborne? Esse trabalho, você diz? Ok. Não, é uma outra palavra, não vou lembrar agora, porque quando a gente quer lembrar, a gente não consegue lembrar. É, mas a questão dos domínios é isso. Possivelmente possa cair no vestibular a questão da definição dos 3 domínios, né? De árqueas, de bactérias e de eucária, tá? No mais, outras coisas mais específicas eu acho que não vai cair, tá? Mas uma hora eu vou lembrar e eu vou falar para vocês, porque eu eu não vou descansar até eu lembrar. Não, Aline, o estudo dessa essa árvore aqui que propôs essas 10 classificações, ela é de 2008 e com uma revisão de 2016, então ela é atualmente a mais aceita, tá? Não que a gente não olhe para essas coisas, mas na área da biologia a gente já adere a isso aqui, tá? E atrelado a isso, a gente tem a questão de nomenclatura dos seres vivos, né? Não adianta a gente identificar, agrupar eles e não saber dar nome. Porque uma coisa, gente, é eu falar, por exemplo, o nome popular de um peixe, né? Lambari. Galera, existem mais de 200 espécies diferentes com o nome de lambari. Piranha. Existem mais de 200 com o nome de piranha. Cascudo, a mesma coisa. Então, o nome popular, né, é uma nomenclatura que ela varia de estado para estado, de região para região, de país para país, e não é uma nomenclatura que a gente consiga ter um parâmetro exato. Assim, se trabalha com exatidão. Então, eu não posso identificar cavalo, por exemplo, né? Eu preciso saber que aquele X, né, aquela espécie é Equus cabalos, não é Equus fulano de tal. Eu preciso saber que essa espécie aqui, ó, ela é o Homo sapiens, ela não é o Homo erectus, nem o Homo neanderthalis, ela é o Homo sapiens. É por isso que existe a nomenclatura científica, né? Que entra na parte de taxonomia. E a nomenclatura científica, ela entra aqui dentro de espécie. Só que antes de chegar em espécie, a gente agrupa o organismo e nessas outras classes, né, categorias taxonômicas, que é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, né? O macete para vocês lembrarem dessa classificação é fi, o, fa, ó, rifocofage. Aí isso eu aprendi na universidade. Para vocês saberem, pode cair para vocês classificarem, para vocês dizerem o que é? Pode cair, galera. Então é bom vocês saberem disso, que isso é um conhecimento básico da biologia. Todos os organismos são agrupados nisso. Bactéria, fungo, planta, animal, tudo é agrupado nisso. E aí, ó, galera, ele é uma pirâmide inversa. No reino, é o mais diverso possível. Tem muito organismo. No reino animal, por exemplo, tem desde estrela do mar até a gente ali, ó. Aí no filo cordado, ele já filtra um pouquinho, só vai ter os cordados. A mesma coisa no vertebrata, que aqui é um subfilo. Aí é outra classificação, mas o que vocês precisam saber é essas principais aqui, ó, tá? Essas 7 principais. Aí na classe, a classe dos mamíferos, né, que são os organismos que têm glândulas mamárias, né, a principal característica é glândulas mamárias, a ordem carnívora, né, no nosso, aqui ele está tratando do cachorro, né,
Então, a ordem carnívora, a família Canidae, todos os cachorros são da família Canidae, o gênero do cachorro é Canis, e a espécie, né, a espécie domesticada é Canis, no caso tem um outro nomezinho aqui que é Lupus familiares, porque não é uma espécie natural, houve uma modificação e hibridização de espécies. Então a gente fala que é Canis lupus familiares. Mas existem alguns tipos de lobo que são Canis lupus, tá? Aí outra aqui, ó, né? Olha só essa pirâmide. De cima para baixo, né? Conforme eu vou subindo a minha classificação, a minha categoria taxonômica, aumenta a diversidade biológica entre os representantes da categoria. Ou seja, a espécie não tem diversidade biológica. Por quê? Porque só existe uma espécie. Uma espécie X, uma espécie Y, uma espécie Z. O gênero vai abranger, espécies pode abranger 2 espécies, 1 espécie, 20 espécies, 1 milhão de espécies. A família, mesma coisa. Lembre-se que é um guarda-chuvinha, né? Aí vai existir várias espécies dentro do mesmo gênero, vários gêneros dentro da mesma família, várias famílias dentro da mesma ordem, várias ordens dentro da mesma classe, várias classes dentro do mesmo filo e vários filos dentro do mesmo reino, ok? Então, à medida que eu subo de espécie para reino, aumenta a diversidade, vai ter muito mais organismos. Agora, se eu venho de reino para espécie, cada vez vai aumentar a semelhança entre os representantes. Ou seja, aqui no reino é genericão, todo mundo está agrupado, todos os animais estão agrupados em reinos. Agora, se eu for agrupar só o filo porífera, vai diminuir bruscamente, vai entrar só os animais que possuem poros, né? Se eu pegar a classe, vai existir só classes X ou classes Y. Dentro da classe vai existir as ordens, as famílias, os gêneros, até chegar na espécie que ela é única. Só vai existir uma espécie X e uma espécie Y. Não vai existir uma espécie, duas espécies que sejam X, que sejam iguais. Se elas for duas espécies iguais, elas são a mesma espécie, tá? E aí a gente entra na questão da nomenclatura biológica, porque não adianta a gente dividir tudo aquilo, né, classificar tudo aquilo sem identificar o dito cujo, né? Então a gente precisa identificar. A nomenclatura biológica, ela é composta, né, o nome científico, ele é binomial, por gênero e o epíteto específico. O que é bi? São dois nomes. O gênero, ele sempre vai se repetir, por quê? Porque o gênero, existem várias espécies dentro do mesmo gênero. Eu não acabei de falar Homo sapiens, Homo erectus, Homo neanderthalis? Quer dizer que dentro do gênero Homo, eu falei 3 espécies diferentes. Uma que é o Homo sapiens, uma que é o Homo neanderthalis e uma que é Homo erectus, tá? Então, o gênero, ele vai se repetir várias vezes, né? O que vai mudar é o epíteto específico. É alguma coisa que diz aquela espécie, que é uma característica daquela espécie. Pode ser daí varia, pode ser uma homenagem ao nome de alguém, pode ser uma coisa que vai emitir o nome de uma espécie, e várias outras coisas, né? Só que o epíteto específico, ele é único, ele não vai se repetir. Aí, Enzo, quanto à raça, é quando é dentro da mesma espécie que há variações, né? Variações de fenótipos dentro da mesma espécie. Isso que é raça, ok? Entendeu? Mas, tipo, não existe. A onça pintada é uma raça, não é? Ela é uma espécie. A onça parda não é uma raça de onça, ela é uma outra espécie, tá? Em raça só existem em cachorros, em vacas tem raças, em cavalos, em gatos tem raça, mas por quê? Porque todos os organismos pertencem a uma mesma espécie, só que essa espécie ela teve variações, né? Ou, na maior parte das vezes, por processo de hibridização e processos de seleção natural pela mão do homem, tá? E olha só, né? A onça, esse aqui é o leopardo, né? A onça. É a Pantera pardus, tá? Aqui é o gambá americano, né? Meftis meftis. A lontra. Essa é uma outra espécie de lontra.
Lutra, lutra. Mas a gente tem outras espécies de lontra. O cão aqui, olha só, para vocês verem como o gênero ele se repete. O cão é duas espécies, o lobo e o cão doméstico. Canis familiares e canis lupus. Por quê? Porque eles são do mesmo gênero, só que são espécies diferentes. E o epíteto específico desse aqui, ó. Deixa eu colocar meu computador carregar. O epíteto específico do cachorro doméstico é familiares. O epíteto específico do lobo é lupus, tá? Felipe, você perguntou aí tubarões, são espécies também? Como assim? Se tubarões existem espécies? Sim, todo. Galera, todo e qualquer ser vivo é dividido em espécie, até as bactérias. Não existe, vocês já não ouviram falar na salmonela ou Escherichia coli, por exemplo? São organismos vivos, então eles são divididos em espécies, não tem raça. Raça só vai ter em organismos, poucos organismos vai ter divisão de raças. Normalmente, porque houve a interferência humana, porque naturalmente não há raças, há espécies diferentes, tá? Mas não existe raça. Peixe, qualquer peixe, a tilápia, por exemplo, o nome dela é Oreochromis niloticus, mas existem outras espécies que são outras espécies de tilápias que vão ter diferentes epítetos específicos, mas vão ser do mesmo gênero, só que vão ser espécies diferentes, tá? Não quero que vocês repitam o nome de raça. E os gambás, tem no Brasil e nos EUs. Tem não só no Brasil e nos EUs, tem inúmeros tipos de gambás, espécies de gambás. Gambás na Austrália, gambás nos Estados Unidos, na Europa, são espécies diferentes, tá? Elas vão ser espécies diferentes. Ai, mas tem, aí, Leonardo, tem uma lontra aqui no Brasil e uma lontra lá nos Estados Unidos. São espécies diferentes, tá? Pode ocorrer a espécie em vários lugares do mundo? Pode. Aí é uma espécie que a gente fala de cosmopolita, que ela tem uma ampla distribuição, né? Mas a maior parte das espécies, elas distribuídas localmente, ok? Por exemplo, não se vocês me falar que existe leopardo no Brasil ou tigre no Brasil, por Deus, que eu compro uma passagem, eu vou para Curitiba bater em vocês, tá? Não existe. Isso aqui é um leopardo. No Brasil, a gente tem a onça pintada, é Pantera onca, aqui no Brasil. Aí tem a onça parda, que é a. Meu Deus, qual que é a onça parda? Leopardo. Não lembro a onça parda. Mas. Não lembro a onça parda. Mas, por exemplo, o leão, Pantera léo. Né? Então, a onça, o leopardo e o leão, eles compartilham o mesmo gênero, mas eles são espécies diferentes, ok? Puma com collar, obrigado. É Puma. Tem o Puma e agora onde Puma com collar. Isso aí, Enzo, obrigado. Sim, Amanda, todo e qualquer ser vivo tem divisões de espécies. Não há um ser vivo que não é dividido em espécie. Até os vírus são agrupados em espécies, tá? Eles só não vão seguir a regra da nomenclatura, né? Espécies não, né? Eles são divididos entre grupos lá, mas eles vão ser divididos nessas categorias que a gente falou, tá? Também, o ser humano é dividido em espécie, Amanda. Não, a questão de raça é pela questão dos fenótipos, mas daí, sociologicamente, a gente não usa o termo raça, a gente usa etnia, ok? Mas é tudo dividido em espécie. Não precisa mais perguntar, esse bicho é todo bicho, todo ser vivo, tá? Ó, olha, eu vou falar lentamente. Todo ser vivo é dividido em espécies, ok? Aí a raça, cuidem com a questão raça, tá, galera? Porque sociologicamente não existe raças, né? Existem a etnias diferentes, ok?
E aí, ó, regrinhas. Quando vocês forem escrever o nome Pantera pardus, o gênero ele tem que ir em letra maiúscula, né? E o epíteto específico em letra minúscula. Vocês não podem fazer isso aqui, ó. É errado, não é o nome da espécie. O nome da espécie é esse aqui, ó. Gênero em letra maiúscula e epíteto específico em letra minúscula. Quando você for escrever no computador, vamos supor que você faça uma prova, né, e é no computador. Você tem que colocar isso ou em itálico ou sublinhado. Se eu vou escrever uma prova discursiva lá na questão de biologia da UFPR. Meu Deus. Acho que o vizinho derrubou a casa. Tá, voltando. Se você for escrever lá a prova de biologia da UFPR, né, a questão discursiva, e você ter que escrever um nome de uma espécie, você tem que seguir essa regra. Você vai ter que escrever o gênero em letra maiúscula e o epíteto específico em letra minúscula, tá? E você vai ter que sublinhar esse nome para destacá-lo do texto, porque é um nome escrito em latim, em outra língua. E a gente sabe que no português, tudo que é escrito em outra língua, ele tem que ser ou em itálico, que é deitadinho, ou sublinhado, tá? Eu, por exemplo, se eu fosse corrigir uma prova de uma pessoa que ia entrar em biologia e ela não soubesse escrever o nome certo da espécie, eu ia fazer questão de reprovar ela, porque é o básico, tá? A gente aprende isso durante todo o ensino médio, ensino fundamental aí. Então, vocês têm que saber escrever para caso precise um dia, ok? Mas, ó, a regrinha tá aqui, ó. Leiam isso aqui, beleza? Maldade não, é. Aí, beleza. Antes da gente falar sobre os animais, os filos em si, a gente vai falar sobre algumas definições importantes que estão associadas aos animais, como, por exemplo, os folhetos embrionários. O que é folheto embrionário? Folheto embrionário são as camadas que se formam ao longo do desenvolvimento embriológico dos animais. O que é o desenvolvimento embriológico, galera? É lá quando o zigoto vai fazendo a clivagem, que é se dividindo, fazendo mitose lá, e ele vai se dividindo e formando todos os estágios subsequentes do desenvolvimento. E alguns animais, eles formam dois folhetos embrionários, que são camadas de células, tá? Que vão gerar estruturas diferentes, né? Cada camada de célula vão gerar estruturas diferentes. Eu coloquei aqui, ó, um quadrinho dizendo que cada camada de célula vai originar, tá? Então, vocês deem uma olhada nisso depois. E o porquê que ela é importante. Há animais que possuem somente duas camadas, né? Que é a ectoderme, ecto de fora, e a endoderme de dentro, tá? Olha só, a azulzinha aqui como endoderme e a amarela aqui como ectoderme. E há animais que possuem uma terceira camada, que seria o terceiro folheto embrionário, que seria a mesoderme. Meso de meio, derme de camada, tá? Então, a terceira camada. Animais que têm duas camadas, eles são diblásticos, ok? De dois blásticos de folhetos embrionários. Animais que possuem três camadas, eles são triblásticos, de três, blásticos de camadas, ok? O que vai mudar, Leonardo? Por que eu preciso saber disso? Porque animais que possuem a terceira camada, a mesoderme, eles vão ter tudo isso aqui, galera. Eles vão ter sistema esquelético, sistema muscular, ou pelo menos um precursor do sistema esquelético, sistema muscular bem definido, né? Sistema linfático, excretor, sistema reprodutor bem definido e tecido conjuntivo, ok? Animais que não possuem a terceira camada, elas vão ter algumas coisas dessas, só que de forma mais basal e menos complexa, ok? O que forma na ectoderme, vocês olham depois. O que forma na endoderme, também depois. Leonardo, eu preciso gravar? Não, né, gente? Vocês não são um computador, um HD que precisa gravar tudo. Mas vocês precisam entender, pelo menos, a importância, tá? De ter ou não três folhetos embrionários, ok?
Exemplos de diblásticos, as águas-vivas, por exemplo, a gente vai falar sobre as águas-vivas. Triblásticos, nós somos triblásticos, tá? Os equinodermos são triblásticos, tá? Eles formam a mesoderme, ok? As estrelas do mar. Aí, a outra definição importante, vinculada à questão dos folhetos embrionários, é a questão de presença de celoma. Possivelmente parte de vocês tenham ouvido falar e parte não tenham ouvido falar de celoma. Mas, galera, não precisam ficar tristes se vocês nunca ouviram falar de alguma coisa, tá? É normal isso. O celoma, ele é uma cavidade que se forma a partir da mesoderme. Quem é a mesoderme? É o terceiro folheto embrionário aqui, que alguns organismos não têm. Organismos diblásticos não vão ter celoma, logicamente. Por quê? Porque se o celoma é originado a partir da mesoderme, organismos que não têm a mesoderme não vão ter o celoma, ok? O celoma, galera, ele é uma camada na verdade, ele é uma cavidade formada a partir da mesoderme. Olha só, a mesoderme é o azul aqui, ó, tá? Ó, vamos começar por esse, pela planária. Um plateuminte que é celomado, ele só tem, ele não tem celoma, né? Olha só, ele não tem nenhuma cavidade. Tudo isso aqui, ó, é a mesoderme, ok? O vermelho é a ectoderme e o amarelo é a endoderme. Nemátodas, que são triblásticos, têm os 3 folhetos embrionários, mas eles são considerados pseudo. Pseudo, na biologia, é falso, tá? Então, olha, ele tem a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Só que a cavidade, ela não é toda revestida pela mesoderme, por isso pseudo. O animal celomado, ele é quando a cavidade, ele é toda revestida pela mesoderme. Olha isso. Ela não está em contato com a ectoderme, tá? Ela está em contato total com a mesoderme. Mas o que eu preciso saber disso? Qual que é a importância? O celoma, galera, ele é uma cavidade que ele se forma nos animais para abrigar os órgãos, né? Os órgãos, tanto os vitais quanto os órgãos associados aos sistemas reprodutor, né? O sistema digestivo, todos os órgãos dos sistemas em organismos mais complexos, né? E dentro do celoma, ele forma um líquido celomático que protege esses órgãos, né? Então, é uma cavidade que ela forma um tubo, né? Aqui é o tubo digestivo, né? O tubo visceral, e é um tubo dentro de outro tubo. É uma coisa que a gente faz para lembrar. E aqui representantes, né? Triblásticos, ó, diblásticos, quinidários. Animais sem folhetos embrionários, os poríferos, a gente já vai ver por quê. Aí, triblásticos, tem os acelomados, que são os plateumintes, as planárias da vida, a tênia. Os pseudocelomados, que são os nemátodas, que são os vermes, os ascaris, né? O oxiurus e vários outros vermes cilíndricos. E aí os celomados que entram, os anelídeos, os moluscos, os artrópodes, os equinodermos e os cordados. Pergunto-lhes, nós somos celomados? Ai, meu pé. Exatamente, a gente é celomado. A gente possui a mesoderme, a gente possui uma cavidade lá protegendo os órgãos. Inclusive, essa cavidade, ela tem o diafragma que auxilia no processo de respiração, ok? Outra coisa, protostomia e deuterostomia que está associado ao processo de desenvolvimento embrionário. Animais que são celomados, eles vão ser protostômios ou deuterostômios, tá? O que é isso? Isso aqui é uma fase do desenvolvimento embrionário, que é a gástrula, né? A gástrula, ela vai se alongar, lá isso estuda em embriologia, né? E ela vai desenvolver um blastóporo, que é como se fosse, uma invaginação aqui dentro, e como se fosse o intestino primitivo dos organismos que vão ser adultos, né? E o blastóporo, ele vai originar
ou primeiro o ânus, ou primeiro a boca. E o que ele originar primeiro vai designar se o organismo é deuterostômio ou protostômio. Por exemplo, animais protostômios, como é o caso dos quinidários aqui, ele tem desenvolvido primeiro a boca, né? Olha só, a boca é desenvolvida primeiro. Nos organismos deuterostômios, o blastóporo, ele dá origem apenas, né, primeiro e apenas ao ânus, que é o caso dos sapos aqui que são cordados. Nós somos deuterostômios, né? Então, o blastóporo, ele origina o ânus primeiro do que a boca, né? Nos protostômios tem o desenvolvimento da boca, primeiramente, a partir do blastóporo. Ok? É importante saber? Com certeza, é importante saber. Aí aqui é um cladograma, que eu adoro esses gráficos, que organiza quem é protostômio e quem é deuterostômio. Quem é diblástico ou sem folheto embrionário não tem como ser protostômio ou deuterostômio, ok? E por último, a questão dos planos de simetria, galera, que é como que a, a em quantas partes iguais eu consigo dividir esse organismo, né? Há o plano de simetria bilateral, que forma duas partes iguais, simetria radial, né, como é o caso aqui das águas vivas, das anêmonas do mar, e assimétrico, que quando não tem uma simetria, que é o caso das esponjas do mar, ok? Aí, beleza, a gente deu as considerações iniciais, a gente vai falar sobre o primeiro filo dentro de porífera, dentro dos animais, né? Que é o filo porífera, que abrange quem? O Bob Esponja, as esponjas do mar, né? Que são esses organismos muito bonitinhos aqui, ó, que de certa forma apresentam esse formato aqui, essa cavidade interna, uns mais, outros menos, né? Mas apresentam essa cavidade interna. Por que, né, esses organismos, eles são chamados de poríferos? Porque eles apresentam poros, né, que são essenciais para o hábito de vida desses animais, que são animais filtradores. O que é um animal filtrador? Ele vai filtrar a água e, através dessa filtragem, ele vai, né, coletar o seu alimento, né, tanto o alimento quanto o oxigênio para fazer as trocas gasosas. Porque todos os animais que são aeróbicos realizam trocas gasosas. Existe algum animal que não é aeróbico, galera? Provavelmente sim. Felipe, eu vou te bater. A bactéria não é um animal. Não existe animal aeróbico, anaeróbico. Todos os animais, eles são aeróbicos. O oxigênio, galera, ele é um importante agente oxidante para metade das substâncias que a gente realiza nos processos metabólicos, ok? Então, os animais aeróbicos, os únicos animais anaeróbicos são algumas bactérias, tá? E os vírus. Vírus, que eles não realizam processo de respiração aeróbica, né? Eu achei, vocês precisam se ligar nessas coisas. Alguns animais realizam, né, algumas células por exemplo, nos cordados, elas realizam respiração anaeróbica, né? O que é a respiração celular? A respiração celular o oxigênio vem e ele é usado para degradar a glicose para produzir ATP. É isso a respiração celular, galera. E aí, algumas células, por exemplo, as musculares, elas não realizam respiração celular, principalmente quando a gente está fazendo muito exercício físico, que aí elas realizam o processo de respiração anaeróbica, que é através de fermentação láctea, tá? E elas produzem ácido lático. Quando vocês estão fazendo algum exercício, que vocês estão correndo lá, sei lá, em Curitiba eu levava muito carreirão, porque eu tenho muita cara de piada interior, e eu fui muito assaltado em Curitiba, hein? E eu sempre corri, eu já corri várias vezes aí, hein? De ladrão em Curitiba. E ou você tá correndo de um ladrão, como era o meu caso, ou você tá correndo porque você tá fazendo um exercício físico, você vai na academia. Depois que você termina o exercício físico ou que você para de correr, dá aquela sensação de relaxamento nas pernas, não é aquela sensação gostosa que você fala,
Ai, Jesus, correndo do ladrão. Sim, principalmente no Largo da Ordem, hein? Perigosíssimo esse lugar, cuidado. E aí, depois eu conto, Amanda. E aí, dá aquela sensação isso, sensação de morto, sensação assim, ai, isso é o ácido lático nas fibras musculares, porque a célula, ela precisou de tanto oxigênio que a respiração aeróbica, ela precisou tanto produzir ATP que a respiração aeróbica, ela não deu conta. Então, ela teve que realizar a respiração anaeróbica, tá? Por isso que acontece essa coisa de, ai meu Deus do céu, que cansaço, né? Mas é uma sensação boa. Mas não é tão boa assim. A respiração anaeróbica ela não é muito boa, tá? Porque o ácido lático ele é tóxico para as células. Mas fazer o quê, né? Então, beleza. Voltando aos poríferos, que eu nem lembro o que eu entrei no ácido lático. Ah, na respiração na respiração. Lembrei, olha só que importante. E aí eles são animais filtradores, então eles filtram as partículas de oxigênio dissolvida na água, as moléculas em suspensão que eles vão se alimentar, e eles, olha que legal, eles não têm órgãos nem tecidos verdadeiros. Aí, olha só, às vezes, a gente precisa colocar o tico e o teco para funcionar lá, para fazer uma sinapsezinha gostosinha, tá? Então, às vezes, a informação não vai estar assim, ó, na bandeja para vocês se alimentarem dela. Ela vai estar subentendida. Então, olha só. Os poríferos têm ou não sistema nervoso? Tem. Eu digo que não, Caio. Não tem. Pegadinha. Eles não têm. Ah, mas nossa, eu nunca estudei. Eu não estudei poríferos. Como é que eu vou ver nesse slide que ele não tem sistema nervoso? Por causa disso, ó. Sem órgãos ou tecidos verdadeiros. Então, ele não tem ali, ó, sistema nervoso. Se ele não tem nem órgãos nem tecidos, ele não vai ter sistema nervoso, tá? Mas mesmo assim, ele vai ser um animal. Beleza? Ixi, eu coloquei a classificação na frente. Deixa eu só pular aqui, que eu quero falar primeiro. Ai, que burro. Deixa eu mudar aqui rapidão, que eu dei uma alterada nos slides, porque eu acho que o Gabriel, ele teve essa aula comigo, e ele viu que deu uma alterada nos slides, né? Ó, agora eu mudei já. E aí eu alterei e coloquei uns textinhos para vocês, né, copiarem, se quiserem, para vocês lerem depois, que às vezes a internet ela é muito boa, mas ela pode dar umas informação muito erradinha para gente, tá? Então eu coloco sempre um textinho agora. Eu não gosto, mas eu coloco o textinho que é para vocês, caso precisem pesquisar, pelo menos vai ter um norte aqui, né, para saber o que é de informação legal. E aí, uma imagenzinha, que essa imagem está linda, né? É um porífero genérico. Quer dizer que todos os poríferos são assim? Não, né? Não seja aí uma pessoa iludida. Isso aqui é um porífero genérico, ou seja, é um porífero que é usado para explicar mais ou menos a anatomia deste animal. E nos poríferos a gente não tem formação de tecidos e nem de órgãos, né? Mas a gente tem especialização celular. Por quê? Porque protozoários, galera, não tem protozoários pluricelulares, só tem protozoários unicelulares. O que a gente tem é protozoários coloniais, tá? Que é o caso dos coanoflagelados, que são ancestrais desses tiozinhos aqui, ó. Os coanoflagelados, galera, se vocês olharem, eles são exatamente essas células aqui, ó. Exatamente isso. Ele é uma colônia de organismos fazendo tipo uma flor. Imagine que tem 5, né, fazendo uma forma espiral aqui, ó, e um pezinho fixo no chão. Isso é um conoflagelado, tá? E eles eram protozoários. Só que as esponjas, elas são pluricelulares e elas possuem esse tipo celular que é chamado de coanócito, que é, olha, uma célula importantíssima, que ela é uma célula flagelada e ela que mexe ali as partículas e faz a filtração, né? Inclusive, esse movimento aqui, ele produz uma corrente dentro da água, que a água entra por aqui ó, e ele sai por aqui, ó, pelo ósculo, tá? Olha só a coisinha legal. Nome chato para decorar. Ósculo, né, que é a abertura da esponja, e o átrio, que é a cavidade onde tem os coanócitos, ok? Aí, galera,
os poríferos, todos os processos metabólicos dele é célula por célula. O que, que isso quer dizer, Leonardo? Que cada célula dessa aqui, ó, ela se alimenta por si só, ela respira por si só, e assim sucessivamente. A única diferença é que ela tem uma certa comunicação celular, mas para a questão de reprodução, para a questão de regeneração do indivíduo, tá? Mas não para a formação de um tecido verdadeiro, ok? Aí, além dessa, a gente tem células como os pinacócitos, né? Amebócitos e algumas outras estruturas que são estruturas de sustentação, né? Que são as espículas calcárias ou espículas cílicas, que tá tudo aqui para vocês, tá? Que é o que forma o esqueleto interno desse organismo. Leonardo quer dizer que as esponjas têm úmero, rádio, costela, coluna. Não, gente, esqueleto é sustentação. É uma estrutura de sustentação. A composição desse esqueleto vai alterar. Nos cordados é um endoesqueleto que pode ser cartilaginoso ou ósseo. Nos artrópodes, por exemplo, é um exoesqueleto quitinoso, de quitina, ok? Então, isso vai alterar, mas o esqueleto, ele é só uma estrutura de sustentação, ok? Não seja uma pessoa iludida, é isso mesmo. Eu tenho que ser o pé no chão de você, ó. Tá? Então, existem essas estruturas que podem ser espículas calcárias, de calcário, ou de sílica, que aí vai diferenciar o tipo de grupo que a gente está falando. Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui que eu preciso falar para vocês. São animais que eles vivem fixos. Fixos e sésseis, galera, é a mesma coisa, tá? Elas vivem lá, os sésseis. É que o fixos tem uma variação aí, mas o séssil é um animal que ele não se mexe em nenhum momento ao longo da vida, tá? Só na parte lá de reprodução. Mas o organismo inteiro, desde dele ser jovem até adulto, ele vai ficar ali paradinho no substrato. Olha só, essa esponja, ela não sai andando. Leonardo, mas e o Bob Esponja? O Bob Esponja, eu sinto informar, mas é um desenho animado, galera. Então, ali há umas possibilidades de se fazer algumas coisas a mais que os organismos não fazem. Mas, naturalmente, as esponjas, elas não se movem, tá? Então, beleza. Aqui eu coloquei uma foto do coanócito, que é basicamente a principal célula dentro dos poríferos, tá? Tem um outro tipo celular que é o amebócito, que o amebócito é uma célula que ela não tem formato definido e que ela tem aquela característica que a gente conversou lá em botânica, que são a característica de se transformar em qualquer tipo de célula, que é a questão de ser uma célula totipotente, tá? Tá aqui em algum lugar desse texto está escrita essa palavra. E ela é uma célula que, olha só, se a, a esponja quebrou uma partezinha dessa, os amebócitos eles vão se multiplicar e eles vão se diferenciar parte em coanócitos, parte em pinacócitos, e assim sucessivamente, até ela regenerar o organismo, ok? Eu escutei o microfone ligar, alguém quer falar alguma coisa? Não ia falar que tá escrito na quarta linha de baixo pra cima. Aqui, né? Ah, não, quarta, Leonardo, sabe contar não, desgraçado? Aqui, ó, totipotentes. Às vezes eu tenho um problema com números, tá? Então vocês têm que aceitar isso, ok? Eu já aceitei, vocês vão ter que aceitar. Quando chegar em genética, vocês vão reconhecer o meu problema em número. Mas, enfim, deixa eu ver. Acredito que eu tenha falado tudo. Algumas informações a mais estão descritas aqui, mas vocês podem consultar. É só alguns detalhezinhos, como, por exemplo, aqui, ó, o revestimento externo da esponja é feito pelos pinacócitos. O revestimento interno, ele é feito pelos coanócitos, tá? E coisas basiquinhas. Aí a classificação, né? Eu adoro cladograma, vocês vão ver aqui nas aulas, eu sempre coloco um cladograma, eu vou enfiar a goela abaixo em vocês até o último dia que vocês me verem na vida, porque é magnífico.
Mas eu sei que tá gravando, mas né, a vida que segue. Qualquer coisa eu digo que foi editado. E a classificação, ela é basicamente, ó, tem essa aqui que ela é mais antiguinha, mas é basicamente entre as mais diversas são esses três tipos que se divergem no tipo de espícula, que é aquela estrutura que sustenta, que forma o esqueleto da esponja, é composta. Por exemplo, a calcária, aliás, ela é composta por estruturas de carbonato de cálcio, né? Que é o calcário. A dermoesponja, espículas, deixa eu ver. Ah, não. Aqui, ó, essas duas são espículas silicosas. Aí elas vão ter algumas diferenças entre elas. Além disso, a gente tem um agrupamento em três diferentes tipos de acordo com a anatomia, que é o ascon, o sicon e o leucon. Que, galera, eu aconselho estas aqui, ó, vocês gravarem um pouco mais, que isso aqui pode ser que caia no vestibular. Claro que pode cair um nome, mas isso aqui é tranquilo, é só calcária, aí, ó, espícula de calcário. Os outros, espículas silicosas. E aqui, nós temos a questão de ascon, sicon e leucon, que aí elas vão dar de acordo com as estruturas que ela tem aqui dentro. O que é cada número aqui, Leonardo? Tem uma legendinha que precisa dar uma olhadinha, tá? Que a maior parte de divergência de número vão estar aqui, ó, no tipo de leucon, que são esponjas mais complexas, né? Ó, isso aqui é uma esponja mais basal, uma esponja mais simples, né? E uma esponja mais complexa aqui, ó. O calcária vai ter dos três tipos, tá? Vai ter tanto ascon, não, o tipo ascon vai ter dos três tipos aqui de porífero. O tipo sicon, ele, eu não lembro agora, mas acho que vai ter só desses, vai ter do dermoesponja e do calcário. E o tipo leucon, ele vai ter só no dermoesponja aqui, ó, tá? Ué. Mas enfim, pode printar, vou cobrar direitos autorais. Então, é que hoje eu tô bem cansado. Aí eu fico me policiando menos para ser o Leonardo de sempre, tá? Então daí por isso eu tô bem cansado, mas enfim. Ai, o que é a vida ser um palavrãozinho? Nem foi grave. Aí beleza, a reprodução. A reprodução dos poríferos, ela pode ser sexuada, e a sexuada, meu Deus, Leonardo, o que que é uma reprodução sexuada, o que que é uma sexuada? Né? Confia no tio Léo, eu coloquei umas coisinhas aqui para vocês. Sexuada, galera, ocorre a produção de gametas. O que que é um gameta? É uma célula reprodutiva, ou é um espermatozoide, no caso dos animais, um espermatozoide ou um óvulo, né? E eles têm metade do número de cromossomos dos indivíduos parentais. Quando eles se unirem, quando ocorrer a fecundação, eles vão juntar o material genético para desenvolver o organismo inteiro, ok? Ainda não, Érica, eu já mando. Na reprodução assexuada, não ocorre a produção de gametas, né? O organismo ele vai ter o mesmo código genético do que o organismo parental. Quem é o organismo parental? O pai e a mãe da esponja ou de qualquer outro ser vivo. Esse é o organismo parental. É quem deu origem àquela célula ou ao gameta ou a quem originou, né, o broto, nesse caso de reprodução assexuada aqui das esponjas, ok? Qual que é mais vantajosa para o meio ambiente, galera, para a permanência da espécie, né? A reprodução sexuada. Quem teve genética comigo sabe que lá na questão da mitose, mentira, a maior parte de vocês tiveram mitose e meiose comigo. A gente viu que tem lá em uma das etapas vai ter uma 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 fase que é a questão do crossing over. E o crossing over é a troca de informações, né? Então, com essa troca de informações, ela garante variabilidade genética. O que é variabilidade genética? Maior informação genética e maior chance de desenvolver características que sejam eficientes no meio, tá? Então, a reprodução assexuada, ela é menos benéfica para o organismo se manter no meio, ok? De forma de reprodução assexuada, pode ser por brotamento, gemulação e regeneração. Brotamento e regeneração já diz o nome, né?
Brotamento, ela brota ali, ó, uma partezinha, e essa partezinha se desprende do indivíduo parental aqui. Regeneração. Imagina que você pega essa esponja, você quebra ela em vários pedaços, todos os pedaços que você gerar, né, que você originar, eles vão gerar o indivíduo que vai ser adulto, tá? É uma com alta capacidade de, de regeneração, esses organismos, né? E eu abro uma atenção para vocês, gemulação, tá? Que a gemulação é, imagine que esse organismo ocorre em esponjas de água doce, né? Pode, eu acho que pode ocorrer em água salgada também. Imagine que há condições desfavoráveis para para a sobrevivência dessa dessa esponja. Que condições? Ah, tem poluição, tem baixo oxigênio dissolvido, tem baixo alimento. Então, essa esponja, ela sabe que possivelmente ela vai morrer. O que ela faz? Ela desenvolve uma bolsa com células com alta capacidade de. Com células que têm baixo metabolismo, né, com o material genético dela, com baixo metabolismo e alta resistência. E ela forma uma bolsa, que essa bolsa ela é desprendida e fica aqui para esperar o momento certo para ela, digamos que germinar, né? Então, quando tiver condições boas, essas células elas vão aumentar o metabolismo e vão originar um organismo adulto, tá? Isso é a gemulação nos poríferos, ok? E a reprodução sexuada é um indivíduo produz espermatozoides, o outro indivíduo e os espermatozoides vão ser liberados na água, os espermatozoides vão nadar até outra esponja que seja da mesma espécie e vão fecundar os óvulos dessa espécie, gerando um zigoto, né, que vai gerar uma larva, e essa larva ela vai ser, olha aqui, ó, né, gerou espermatozoides, foi lá, fecundou o óvulo, liberou a larva, essa larva ela vai ser livre natante, né? E ela vai procurar um substrato. Fixou, deu origem ao organismo adulto, ok? Deixa eu ver, os animais são. Depende do animal que você está falando, Amanda. Tem animais que têm reprodução sexuada e tem animais que têm reprodução assexuada, tá? Galera, é 10h06, eu vou só dar um timezinho para eu pegar mais um pouquinho d'água que minha água acabou e para ir ao banheiro. Coisa de 2 minutos eu volto, tá bom? Só dá um timezinho eu já volto. Eu já respondo, Felipe. Voltei. Olha só, é só o professor sair da sala que vocês viram no Jiraya, né? Tá. Felipe, você perguntou. Eu vou responder as perguntas que estão no chat, daí a gente já volta para a apresentação. Costumo cair sobre reprodução, não somente reprodução, mas a diferença de todos os tipos de sistemas e tipos metabólicos dos grupos, por exemplo. O que vocês precisam entender quando a gente fala especificamente sobre a reprodução de cada grupo, é para vocês entenderem a evolução
da reprodução, por exemplo, né? A evolução do sistema excretor, a evolução da respiração. Isso vocês precisam entender. Entender como que ocorre em determinado grupo para saber como que isso foi, como de onde veio e onde foi parar. Ok? É mais ou menos assim. Me dê um exemplo de animal com reprodução assexuada, por exemplo. As esponjas, acabamos de falar. As, as as águas-vivas, reprodução assexuada, deixa eu ver quem mais, alguns moluscos, não, moluscos não, alguns artrópodes por partenogênese, tá? Me mandaram, olha, olha que saci esse Gabriel. Isso, as abelhas, Aline, ocorrem em partenogênese. Felipe, você quis dizer que cavalos reproduzem de forma assexuada? Ai, meu Deus. Ah, tá, eu ia te bater. De forma assexuada, Caio, algumas serpentes. A questão é que há alguns animais que eles têm. Eles são hermafroditas, tá? E ser hermafrodita, ele vai produzir gameta, então ele vai reproduzir de forma sexuada. Ele só não vai trocar. É que tem alguns livros trazem que a reprodução sexuada só ocorre quando troca o gameta, e a assexuada ocorre quando não troca o gameta, né? Um Então mano tem me, organismos. Oi? um mano me falou, ele estuda bastante essa questão assim de serpente. Agora eu não sei. Ele me falou que a serpente, quando ela não encontra um macho para fecundar ela, ela mesmo coloca o ovo e esse ovo gera filhote, sabe? Tipo, dependendo da espécie da serpente. É, ah, Não sei tem agora. algumas espécies de vertebrados que ele pode, mas só que essa reprodução é por partenogênese, tá? Ou talvez seja por partenogênese, né? E tem algumas espécies de peixe, como foi apontado no chat, tem vários animais que, na ausência de um par reprodutor, ele consegue gerar um indivíduo. Só que esse indivíduo ele vai ter menos chance, não menos chances, mas imaginem que quanto mais trocar informações, mais condições você pode ter de desenvolver características para permanecer naquele meio, né? O peixe palhaço, Andressa, ele pode alterar o sexo dele ao longo da vida, tá? Ele só tem um, mas ele pode fazer conversão sexual, tá? Se tem um lugar onde tem muitas fêmeas e poucos machos, algumas fêmeas vão mudar o sexo para serem machos. A mesma coisa com alguns lagartos, a mesma coisa com alguns outros tipos de vertebrados, tá? E isso pode acontecer sim, tá? Mas não por brotamento, por regeneração, não tem vertebrado que consegue fazer, né? A lagartixa, por exemplo, embora ela perca o rabo, ela consiga regenerar, do rabo não vai partir o indivíduo adulto, tá? Mas a questão de sexuada sem troca de material genético ocorre em alguns vertebrados, sim. Eu acho muito engraçado a reprodução da aranha, porque ela come o macho. Quando eu soube, fiquei de cara. Sim. Não só aranha, Bruna, tem vários tipos de animais que após a cópula eles se alimentam do parceiro. O louva-a-Deus, por exemplo, o Felipe acabou de falar. É, isso é para quê? Porque durante a cópula há muito gasto energético. E a fêmea, como ela vai
cuidar dos ovos, né, cuidar dos indivíduos jovens, em algumas espécies, ela precisa se alimentar. E como ela não vai ter energia suficiente para se alimentar, há um sacrifício do macho da espécie. Então, eles se permitem se comer para gerar, para garantir que a prole deles vai ir para frente, né? Porque ecologicamente, as espécies elas precisam garantir que a prole delas permaneça no meio pelo maior tempo possível. E se elas precisarem morrerem, por isso elas vão. Né? Então, por isso que ocorre muita questão de canibalismo, que é uma interação ecológica dentro de algumas espécies. Tá? Nas aranhas, por exemplo, e que eu lembro agora, nos gafanhotos, né? No louva-a-Deus, aliás. Isso, ela é desarmônica, Felipe, exatamente. Perfeito. Exatamente, arrasou, tá bom em ecologia. Voltando. Aí a gente chega nos quinidários, tá? Quinidários, quem é? Esses grupítios são as água-viva, as anêmonas do mar, são as hidras de água doce, os corais, né? Os tão importantes recifes de corais são quinidários. São organismos que eles são, ó, radiais, por quê? Porque eles têm uma simetria radial. Se eu quiser cortar a água-viva em 5, ela vai me dar 5 partes iguais. Acabei de morder a língua. Esses indivíduos surgem a questão de tecidos verdadeiros, a gente vai ver que tem a gastroderme, a mesogleia, vai ter sistema nervoso nesses animais, vai ter umas estruturas um pouco mais complexas do que existiam nos poríferos, né? E o que difere esse grupo de todos os outros é isso aqui, ó, galera, a presença de quinidócitos. Acho que a Amanda falou que ela já foi queimada por água-viva na praia. O que é essa queimada na água-viva? A água-viva, ela tem uma estrutura chamada quinidócitos, que ou está nos tentáculos aqui, que é como se fosse um poro, né, um cistozinho, que dentro dele ele tem o que chama de nematocisto, né, que é uma estrutura que tem espinhos e um filamento que tem uma estrutura urticante, que ela causa irritação, né? Então, ela acaba, em contato com a pele, ela vai gerar uma irritação constante. Dependendo da espécie, pode levar à morte, tá? Existem espécies de cubozoa, que é um tipo de água-viva, que ela é extremamente, a toxina dela pode matar mais de 60 pessoas, tá? Estima-se, na verdade, nunca fizeram o teste para saber se mata mesmo, mas estima-se, né? E aí, essas coisas, tipo, quinidário, o que difere esse grupo dos outros é a presença de quinidócitos. Poríferos, o que difere é a presença de poros, tá? Deixa eu ver aqui. Teve umas perguntas aqui. Uma vez que Vanega não mata o macho, ela quebra o membro dele. Então, Isabela, a questão de matar não é que ela mata, ela come ele vivo, por isso mata. Alguns animais não comem o outro vivo, né? Porque primeiro tem resistência. Mas o ritual da viúva negra, ele ocorre em partes diferentes. Inclusive, ela envolve parte do macho num casulo para ir se alimentando ao longo do tempo, né? Ela não come todo ele no momento. Os louva-a-Deus, é comum que logo após o ato a fêmea se alimente da cabeça do macho, tá? Mas nas viúvas negras, e não só nas viúvas negras, tem alguns outros, tem viúva negra é o nome popular, que tem várias espécies de viúvas negras. E o macho, ele é armazenado para servir de alimento para a fêmea por um tempo, não é comido totalmente na hora. Deixa eu ver. A Amanda está comentando como ocorreu o infeliz acidente dela com a água-viva. Enzo perguntou, ouriço é também equinidário? Não, ouriço é equinoderma, tá? Ele é irmão da esponja do mar, do Patrick Estrela. Normalmente, Gabriel, nesses casos, se joga vinagre, tá?
porque a substância urticante da água-viva, ela é básica, né? Ela tem uma consistência básica, um pH básico. E o vinagre tem um pH ácido, ok? Caio perguntou a respeito dos peixes elétricos. Não só peixes, mas qualquer indivíduo que gere bioluminescência ou capacidade elétrica está relacionado, Caio, com a quantidade de produção, né, nas células de ATP, produção de energia elétrica e a capacidade de conduzir. No Brasil, a gente tem os peixes elétricos, que é a piramboia, né, acho que é a piramboia. Tem alguns outros, as enguias elétricas, que também são bem elétricos e podem causar até morte, dependendo da carga elétrica que elas emitem, tá? Mas dá choque de verdade mesmo? Sim, aham. Choque de verdade mesmo. Que bizarro, hein, velho? É. É para defesa, né? Defesa de predadores. Peixe com superpoderes. Aham, peixe com superpoder. É semelhante àqueles peixes que possuem a bioluminescência, né? Peixes de profundeza, para atrair fêmea e presas. É uma característica que o organismo desenvolveu para permanecer no meio. Vagalumes, a mesma coisa, né? É uma questão, é a transformação de energia. São bem elétricas. Vocês estão usando muita frase minha. Esqueci o que eu estava falando, eu li ali. Deixa eu Do lembrar. vagalume. Ah, tá. Eles produzem luz através de bioluminescência, através de energia biológica, né? A energia biológica é transformada em energia elétrica, né? Tudo isso acontece dentro de alguns organismos. Ah, Érica, eu já ouvi falar isso também, que ela está há bastante tempo, né? Não sei qual que é a veracidade disso, porque às vezes tem estudos bem sensacionalistas, né? É, e por que mas tem os estudos que é bem sensacionalista, tá? Mas que tem água Ana viva, né? Água viva que ela é mortal, isso é verdade, tá? Aí a forma, a gente tem dois tipos básicos. A medusa, né? Não é a medusa lá da Grécia, é a medusa porque ela é livre, natante, tá? E o tipo pólipo, né? Que é o tipo ou polipode. O que é a diferença entre os dois? A medusa, ela é livre natante, ou seja, ela anda livremente por aí. O pólipo, ele já é séssil, igual a esponja do mar. Ele fica preso no substrato. Aí tem umas diferenças de... A medusa, a boca dela é em direção para baixo, né? O pólipo já é para cima. Por quê? Gente, não faz sentido o pólipo ter a boca aqui embaixo na terra, né? Então ele desenvolveu a boca ali em cima. Aí tem, ó, isso aqui é bom vocês, eu não coloquei aqui, mas é bom vocês dar uma olhada, ó. Região aboral e região oral. Região oral é onde tem a boca, oral de boca. Região aboral, região oposta à boca. Aonde é que é a região oral aqui do pólipo? Em cima ou embaixo? Embaixo. Embaixo, exatamente, arrasou. E a região oral é em cima. Eu me deixei. Pô, nenhuma hoje, que isso, cara? E eu me deixei ser levado, olha só. Também Te sou. manipulei. Não, arrasou, não. Não, brincadeira. Não é, hein? Olha, eu vou te bater, Caio. A região oral é na boca, é em cima, tá? A região aboral é embaixo, ok? Aí vai ter umas coisas legais aqui, ó. Os tecidos que eu falei para vocês. Vai ter epiderme, tá? Vai ter a mesogleia, que é uma estrutura entre a epiderme e a gastroderme, que é uma um tecido que ele faz a absorção dos nutrientes, tá? Por quê? Porque os quinidários, eles se alimentam, eles são, em sua maioria, carnívoros, e sei lá, o peixe, né? Vamos supor que esse indivíduo coma peixe, ele entra aqui, e aqui dentro ele vai ser digerido. E aqui mesmo vai ser absorvido os nutrientes oriundos desse peixe, tá? Uma coisa legal é que esses organismos, eles têm
o intestino, o sistema digestivo incompleto. O que, que é isso? Sistema digestivo incompleto é quando só tem uma única cavidade. Ou seja, entra o alimento e pela mesma cavidade que entra o alimento, saem os dejetos do final do processo digestivo, ok? A mesma coisa aqui. E sistema digestivo completo é que termina numa cavidade, começa numa cavidade e termina em outra. Não é este o caso, ok? Olha aqui o quinidoblasto que eu falei para você, o quinidócito, aliás, que eu falei para vocês, tá? Ele fica ali retraído quando ela se sente ameaçada. Quando a Amanda vai lá na praia e possivelmente pisa na água viva, ela se estressa e joga o nematocisto aqui para fora, que ele tem uns espinhos que vai grudar lá e ele vai ter esse filamento urticante aqui ó, com a substância, ok? E é isso que acontece, beleza? Esses organismos, eles têm os tecidos verdadeiros e, consequentemente, ele tem a formação de um sistema nervoso, que é um sistema nervoso que ele é difuso. O que, que é isso? Ele é um sistema que ele é espalhado, ele forma uma rede de neurônios, olha aqui, ó, ao longo de todo o corpo do quinidário, tá? Então, tudo isso aqui é cheio de neurônio, tá? Não tem nenhum gânglio. O que, que é um gânglio, galera? É a aglomeração de neurônios, tá? Vai ser a aglomeração lá da partezinha de axônios. Então, não vai ter isso. Vai ser só a rede neural aqui, ó. Beleza? Deixa eu ver, falei. E a respiração nesses organismos não tem pulmões, não tem brânquias. A respiração é por difusão. O que, que é isso? As células elas vão fazer as trocas gasosas por si só. Vai liberar CO2 e vai absorver O2 da própria água. Ok? Classificação, olha que lindo, né? Tem tudo isso daqui, ó, o antozoa, né? Aí vai ter o que eu coloquei aqui, ó. Os hidrozoas, né? O cubozoa e o cifozoa, né? Qual que é a diferença? O antozoa são as anêmonas do mar, né? É a casinha do Nemo lá. Beleza? São sésseis e a boca é voltada para cima, né? E é rodeada de tentáculo aqui, ó. O hidrozoa são as hidras, que são algumas águas vivas, né? Aí tem as caravelas, tem a maior parte das águas vivas livre natante. Provavelmente a água viva que te queimou, Amanda, ela estava dentro aqui do hidrozoa, tá? Aí tem os cifozoas, que são águas vivas. Elas são. A cifozoa não, ela tá aqui, ó. Elas têm tentáculos menores se comparados às outras águas vivas, né? E a gente tem, por fim, os cubozoas, que são medusas, que elas normalmente são incolores, aqui, ó, tentáculos grandes e altamente venenosas. Tem uma espécie, como eu mencionei para vocês, eu não lembro, deixa eu olhar se eu vejo na internet aqui. Se há uma espécie, ela estima-se que o veneno dela possa matar até 60 pessoas adultas, tá? Então, de tão venenosa que ela é. E normalmente todos os cubozoários, eles são muito tóxicos, tá? Muito venenosos, na verdade. Nossa. Vocês estão bem alvoroçados no chat mesmo. Vou bloquear todos vocês no chat. Mas, enfim. A reprodução. Galera, a reprodução é a mesma que ocorre lá. Mesma não, semelhante que ocorre nos poríferos. Pode ser assexuada por brotamento. Olha aqui, ó. Ui, surgiu um trequinho aqui do meu lado. Brotou. Virou um indivíduo adulto. Imagina que o brotamento é como se do nada, aqui na região, no nosso peito, começasse a surgir uma cabeça, né? E do nada essa cabeça caísse no chão e ia originando um Leonardo adulto. Seria um horror. Mas é mais ou menos assim a lógica. Seria mais ou menos essa a lógica do brotamento, tá? Quem quer falar? Fale.
Amanda, Leonardo, E a reprodução assexuada vai ocorrer da mesma forma, tá? Vai ter água-viva lá que vai liberar os gametas masculinos, água-viva que vai liberar os gametas femininos, tá? Vai ocorrer a fecundação e gerar uma larva ciliada. Essa larva, galera, olha que legal. Ela vai procurar um substrato para ela se fixar e vai gerar um pólipo. Aí esse pólipo, ele vai originar, né, vai se desenvolver e gerar um brotamento. E esse brotamento, ele vai liberar uma medusa jovem, né? Isso aqui ocorre, é claro, nas medusas, né? Nos tipos de águas-vivas livres natantes. E esse pólipo que ficou aqui, ele vai ser perdido para o meio, ele vai morrer, né? E aí vai acontecer isso, virou pólipo e depois, ó, jogou a medusa lá para a água e ela começou a nadar feliz da vida. Deixa eu ver que hora que eu já tô cansado. 10h30. Tá. Galera, de quinidários, fechou, daí ficou plateumintes, daí a gente poderia deixar para a próxima aula, né? Que a gente vai ter uma aula de 1h30 ainda. Eu vou tentar ver se algum professor desiste de mais alguma aula, e daí eu consigo ministrar mais coisas. Pode ser, a gente continua na próxima aula, que hoje foi bastante coisinha. Pode, ô Léo, só que não mata minha ansiedade. Mata minha ansiedade. O que que é aquele negócio ali que você colocou ali na próxima foto? É isso daí. Isso aqui é um verme achatado, um verme marinho, um plateuminte marinho, e ele é muito bonitinho, olha que lindo, né? Porque a gente tem ideia de que verme é tudo o parasita, né? E não tem, nem todos os vermes são parasitas. Os plateumintes, por exemplo, eles têm representantes de vida livre e também tem representantes parasitas, tá? Aí, beleza. Então, assim, plateumintes e os demais organismos vão ficar para a próxima aula, tá? Eu vou tentar disponibilizar para vocês os slides. Deixa eu parar a gravação aqui.